Traçador de curva IV. Você sabe o que é isso? Não? Então acompanhe comigo até o final. Vou explicar o que é esse traçador, o equipamento, o instrumento. Vou explicar o que é a curva IV. Tá? Esse assunto é tão importante, gente, que eu nem vou colocar vinheta. Vamos lá. Olha, muitos instaladores com muita experiência sequer sabem o que é curva IV, a curva característica do painel. Tá? Muitos instaladores aí com muitas instalações nunca ouviu falar, nem sabe o que é o traçador, o equipamento, o instrumento. Eu fico tranquilo porque os alunos do nosso curso, eles já conhecem isso, porque lá dentro do curso tem um módulo para sistemas de potência elevada ou sistemas de grande potência, tá? E nesse módulo eu explico como funciona esse equipamento. Então os nossos alunos já, mas eu sei que muitos instaladores experientes até não têm conhecimento desse equipamento. Esse traçador de curva IV, ele vai fazer uma análise da curva IV, que é uma curva característica de cada modelo de painel solar. Quando você compra o painel solar, você tem lá o datasheet, é o PDF, que tem ali todas as informações técnicas e lá o fabricante coloca o gráfico mostrando a curva característica do módulo, tá? Então cada módulo ele vai ter ali uma curva característica. Curva IV, I de corrente, V tensão. Então o equipamento ele vai fazer uma análise do relacionamento da corrente e tensão. Automaticamente, corrente e tensão, eu tenho uma determinada potência. E para a gente entender isso, eu tenho que mostrar aqui para vocês o funcionamento do gerador fotovoltaico. O gerador fotovoltaico, ele vai te entregar uma determinada potência de acordo com dois fatores. A irradiação naquele dia ou naquele momento e a temperatura, o coeficiente de temperatura. São dois fatores importantes que vão afetar diretamente a geração da corrente e da tensão. O relacionamento entre corrente e tensão, se a gente colocar isso num gráfico, nós vamos ver uma curva acontecendo. De acordo com a temperatura, você vai tendo mudança, uma formação de uma curva. Por exemplo, a 25 graus, você vai ter então uma potência. Mas se a temperatura subir para 50 graus, vai haver uma mudança, uma variação, uma formação de uma curva no gráfico. Se essa temperatura subir para 75 graus, interfere mais ainda na potência final, formando uma curva. Então, cada módulo fotovoltaico, ele tem uma curva característica. Por quê? Porque cada fabricante usou uma estrutura ali diferente, materiais diferentes para fabricar o módulo fotovoltaico, certo? Então, o traçador de curva IV, ele vai pegar e vai fazer essa análise e mostrar se aquele painel solar ou a string, você pode medir o painel diretamente, individualmente, ou você pode medir toda uma string, vai fazer ali a curva característica. Então, ele vai mostrar para vocês se aquele painel ou aquela string inteira está gerando a potência de acordo com os testes que o fabricante definiu. O fabricante ele diz, olha, esse equipamento aqui, de acordo com as condições ideal, ele vai gerar tantos watts. Então ele vai fazer essa análise e vai mostrar, olha, esse equipamento aqui, ele não está entregando aquilo que ele deveria entregar, certo? Então você consegue identificar um gerador fotovoltaico, ele está com a curva característica ok ou não. E com isso, tá, você consegue determinar, descobrir
às vezes, o porquê que um gerador fotovoltaico não está gerando aquilo que deveria ser gerado, porque há um painel ali, um módulo que não está com a curva característica de acordo com o padrão. E somente através desse traçador de curva IV que você consegue identificar. Às vezes, essa variação de um painel para o outro é muito pouca. Então, um sistema fotovoltaico pequeno, residencial, não vai ter tanta necessidade de utilizar um equipamento desse. Mas numa grande usina fotovoltaica, um sistema potente, acima de 10K, porque eu particularmente considero um sistema fotovoltaico acima de 10K, já com uma potência razoavelmente elevada, nós podemos sim usar esse equipamento para poder ter certeza se esse gerador que foi instalado, ele vai entregar a potência prevista no projeto. Legal? Então esse é um equipamento essencial para quem vai trabalhar principalmente com sistemas um pouco potentes, acima de 10K. Tá, vamos lá. E quanto custa um equipamento desse? Aí é que vem. Esse equipamento simplesmente hoje pode custar de 25 mil até 40 mil reais. Eu fiz um orçamento na loja, vou deixar o link aí, a loja Ampere, tá? É um fornecedor no Brasil e estava custando 32 mil reais. Eu comprei? Não. Qual é a solução quando eu pego um sistema potente e eu tenho que fazer o comissionamento e um dos testes é saber se a curva característica está de acordo, se esse equipamento vai entregar o que realmente está previsto? Eu contrato uma empresa, existem várias empresas que fazem comissionamento. Essa empresa então tem esse equipamento. Sai muito mais barato você contratar o serviço da empresa que vai fazer o comissionamento e te gerar um relatório, tá? Vai identificar possíveis defeitos na curva característica, no aterramento, no isolamento. Então eles vão te entregar um relatório completo, sai mais barato do que você dar 32 mil no instrumento, tá? Não que não vale, mas é mais barato. A gente tem que pensar no custo-benefício. Então essa para mim é a solução que inclusive eu indico para os alunos. Olha, vai fazer a instalação de inúmeras usinas, então de repente vai valer a pena comprar. Não vai fazer mais sistemas pequenos? Pegou um sistema grande e contrata uma empresa para fazer o comissionamento. Isso é muito importante você ter esse conhecimento, mas saiba que você pode de repente em algum projeto estar com uma geração muito abaixo do previsto no projeto, por simplesmente o painel ele não está com a curva característica de acordo com o que o fabricante informa no datasheet. Legal? Olha, fazer o seguinte, aí no comentário do vídeo, coloca aí se você já conhecia, se você já sabia o que é a curva característica, ou se para você é uma novidade. Legal, gente? Um forte abraço, tchau, tchau.